Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender o que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. E eu vou começar falando da Bolsa porque teve uma reviravolta gigantesca. A gente estava vendo várias altas consecutivas e agora aqui na Exame, Ibovespa desaba quase 3% e tem pior semana em 6 meses. Isso por conta que a Bolsa brasileira acompanhou a Bolsa lá de fora. Como teve uma reunião e eles aumentaram os juros dele, isso torna mais atraente para o pessoal mais conservador. Então saem investidores daqui e ficam lá para investir e ganhar, já que os juros lá, que nem a nossa Selic, o juros real lá dele está aumentando. Então isso torna a nossa economia menos atraente, por isso que desaba a nossa bolsa. E obviamente acompanhando, a queda da bolsa, tem na próxima notícia aqui na Money Times a subida do dólar. Então, dólar salta 4%, maior alta desde o início da pandemia, e fecha acima dos 4,80, com temor global sobre juros. Então, a inflação impactou o mundo de forma geral, alguns países já estão subindo seus juros e por conta disso as moedas, dólar, ouro, o pessoal recorre para ter mais segurança e a gente vê esse movimento nessa notícia. Continuando aqui, ainda falando sobre a Bolsa, só que no G1, Netflix perde 54 bilhões em valor de mercado após queda no número de assinantes. Então isso significa um temor pelo lucro da empresa. E quando a notícia afeta o lucro, quando a expectativa de lucro fica menor, os acionistas saem e aí a gente tem essa leitura da queda. Tá? Então, sempre quando você vê alguma notícia falando sobre alguma coisa que vai impactar o lucro daquela empresa, pode ter certeza que vai ter queda no preço dela. E foi o que aconteceu aqui no Netflix. Seguindo ainda esses balanços, essas oscilações de mercado, aqui na Infomoney, a ação da Natura também teve uma queda muito acentuada, desaba 15,57%, maior baixa desde novembro, com expectativa do resultado fraco no primeiro trimestre. E aí até amarra com a notícia da Invest.com, que já está começando a rolar, o balanço, na verdade está rolando a expectativa, mas vai sair o balanço do primeiro trimestre, que fechou agora em março, então vai começar a soltar, e é essa notícia que a gente vê aqui na Investing.com. Calendário do primeiro trimestre de 2022, Vale, Santander, Embraer e Oi divulgam balanços na próxima semana, então nessa semana que está começando, vai começar, é ótimo, mas vai começar então os resultados, a gente vai começar a saber como que essas empresas, como a maioria das empresas foram nesse primeiro trimestre. Então a expectativa ruim já gera uma queda. Claro que a expectativa é sempre bem fundada, muitas vezes por analistas já estudando o mercado, já pegando os números do que tem acontecido, de vendas, etc e tal. Então dificilmente tem uma expectativa, principalmente dessa magnitude de queda, que seja algo irreal. Então provavelmente vem a expectativa e depois se confirma uma queda no lucro. Então, foi o que eu falei. Se você está vendo notícias, se está sabendo de alguma coisa que vai impactar o lucro daquela empresa, os preços, o valor da ação vai ter uma queda. Significa que a empresa é ruim? Não. Significa que aquele período a empresa não foi bem. E aí precisa entender o que a empresa está fazendo, o que ela vai fazer para voltar a melhorar, para ver se você continua nela ou não, tá? Então é uma leitura, uma análise diferente, não é porque caiu que ela é ruim. Continuando aqui na Infomoney também, Açaí, Carrefour ou Grupo Pão de Açúcar, o GPA, qual varejista de alimentos se destacou entre os dados prévios do primeiro trimestre? Então aqui também criando expectativa com esse setor que vem indo bem. Aqui os analistas apontam que o atacadão do Carrefour foi destaque em meio a mais um trimestre positivo para o atacado varejo, atacarejo. E o Grupo Pão de Açúcar é visto com mais ceticismo. Então já começa a se criar várias expectativas em vários setores, um é desses, e provavelmente vai oscilar o preço. Então só de colocar o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, com um setor mais assim, então mais cético com relação ao resultado, provavelmente se você for olhar ali os resultados, vai ver uma queda na cota das ações dela, tá? Claro, se vier um resultado legal, quando a expectativa é baixa e o resultado vem bom, acontece o efeito ao contrário, o preço das ações também volta a subir, beleza? Continuando aqui no G1, então, falando de alguns bancos ali, dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. Entre os 39 bancos do ranking feito pela Economática,
Os Estados Unidos lideram a lista com 19 instituições, seguidos por Brasil, Canadá e Reino Unido com 4 bancos cada. Isso é um dos fatores que é interessante investir no setor financeiro, né? Os bancos, eles lucram bastante, sempre tem clientes, né? Todo mundo abre conta, todo mundo precisa de serviços financeiros. Então é um setor que é interessante olhar com carinho, porque você pode encontrar boas oportunidades. E com certeza essa é uma notícia que pode jogar também o preço das ações, já que mais pessoas vão buscar essas ações, né? Esse setor para investir. Então valoriza ainda mais com as notícias positivas. Bolsa de valores, muitas das vezes é expectativa, porque principalmente é venda entre pessoas, então gera-se essas expectativas, o movimento do que as pessoas vão fazer, e aí você vai vendo a oscilação da cota, tá? Então várias coisas influenciam, uma delas é essa. Seguindo aqui na Infomoney, a ANEEL aprova reajustes estaduais de 24% nas contas de luz após Bolsonaro anunciar redução nacional de 20%. Especialistas já alertavam que a redução seria menor, pois o fim da bandeira tarifária seria diluído nos reajustes das distribuidoras. Então a gente vem falando, né, do fim da bandeira vermelha, da escassez hídrica, então que ia ter uma redução, mas também estavam falando da dívida, né, que muitas empresas do setor de energia contraiu e isso ia ser repassado. Então essa equação fica meio que ali quase elas por elas. Então teve um ajuste de 24, uma redução de 20, então no final um aumento de 4%, se a gente for pegar a matemática básica aqui, sem aprofundar nos dados. Então tem que avaliar, tem que entender, mas ainda assim especialistas acreditam que vai ter uma redução na casa dos 6,5 e não nessa magnitude de 20, como aqui está na notícia do Bolsonaro. Então, por isso que, por um lado diminui, pelo outro aumenta, então fica nesse equilíbrio aí, tá? Continuando, número de inadimplentes sobe 0,81% em março e chega a 65,69 milhões de Serasa. A soma dos valores de todas as dívidas cresceu 0,91% em março em relação a fevereiro e chegou a 265 bilhões de reais, superando a 7,5 bilhões o montante registrado no pico da pandemia. Isso acontece muito por conta dos números altos que a gente tem visto, né? A gente tem falado bastante aqui sobre a inflação, e a inflação tem afetado muito no nosso consumo básico, né? Que é comida, alimento. Então, se está caro comprar, né, se está caro ir no mercado, obviamente as pessoas vão recorrer a crédito para poder pagar as outras contas para poder manter a compra do alimento. Então, é um resultado, é um número que se reflete a toda essa condição, toda essa situação que a gente está passando. Então, infelizmente, é um número normal de se esperar. O importante aqui, né, no olhar da Du, é a pessoa escolher corretamente esse empréstimo, pensar na parcela, nos juros, olhar no longo prazo, não adianta só apagar um incêndio de curto prazo, entende qual é o impacto disso em mais meses para poder tomar uma decisão melhor. Mas era já esperado que acontecesse esse aumento, já que também a inflação está sendo cruel para o nosso bolso. Então essas foram as principais notícias da semana passada. Vamos ver como que vai se desenrolar a bolsa depois da expectativa, né, que já se sabia, vamos ver se ela vai normalizar. Nos últimos pregões até ela veio recuperando, então caiu agudamente e depois foi normalizando, foi subindo, né, porque as pessoas vão comprando. Então vamos ficar de olho na bolsa para ver como que vai ser. Essas notícias de inflação, inadimplência. E claro, eu te vejo na semana que vem.